Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar falando aqui de Memórias Póstumas? Começamos hoje então falando do capítulo A um Crítico. Brás Cubas já faz esse capítulo imaginando os críticos da obra dele. Críticos que vão apontar a ideia de que se ele está morto, como ele está se sentindo mais velho? Como resposta para esses críticos, Brás Cubas diz assim: o que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer sim que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Brás Cubas ainda reclama, né? Ele já se adianta aos críticos e reclama desses mesmos críticos. Machado não perde a oportunidade de criticar um bocadinho que seja um crítico, sempre. Depois disso, no capítulo seguinte, que se chama Como Não Fui Ministro de Estado, a gente tem um monte de pontilhado, né? Olha só. Só isso, não tem mais nada. Porque ele não tem nem nada a dizer, né? Ele simplesmente revela pra gente que ele não foi ministro de Estado. E ele vai explicar no capítulo seguinte, que se chama Que Explica o Anterior, o porquê ele não se tornou ministro de Estado. E ele nos diz assim aqui no texto: há coisas que melhor se dizem calando. Imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se minhas esperanças todas, terminava a carreira política. Então ele nos conta aqui que quando acabou o período político dele, acabou de uma vez, quer dizer, não existia nenhuma promessa de futuro para ele. E ele se sentiu muito mal por conta disso. Quem foi socorrê-lo foi mais uma vez Quincas Borba, que começou com aquele discurso todo de humanitismo, mas logo tomou uma chapuletada de Brás Cubas que não estava afim de papo. Vai para o diabo com o teu humanitismo. Estou farto de filosofias que não me levam a coisa nenhuma. Mas logo Quincas Borba deu uma curva ali na situação, nem chateado ficou com o amigo e começou logo a entabular uma outra conversa para distraí-lo, o que parece que fez até bem, né, para Brás Cubas. Apesar que ele diz uma coisa interessante aqui nesse capítulo, né, que existia um Voltaire de bronze que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo com que me olhava, o ladrão. Machado também era um grande fã de Voltaire, a gente sabe disso, e sempre que possível também ele cita Voltaire nos seus livros, nos seus romances e nos seus contos, né? Ele fica ali na sala dele junto com Quincas Borba, admirando tudo que ele tem de bonito naquele lugar, né? E ele conclui o capítulo assim: tudo tinha a aparência de uma conspiração de coisas contra o homem. Conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. Brás Cubas está realmente desolado com o fato de ter perdido uma cadeira política, né, de ter perdido a chance de se tornar ministro, e por mais que ele tenha coisas, por melhor que seja a situação dele, ele continua ainda abatido e cobiçando uma cadeira que nunca foi dele. O capítulo Os Cães mostra já Brás Cubas e Quincas Borba passeando num parque. Estão ali se distraindo, Brás Cubas vai se sentindo melhor, conversando com um amigo, até que eles se deparam com uma briga de cães. Briga essa que deixa Quincas Borba fascinado, ele fica encantado observando aqueles dois animais brigando, principalmente porque eles estão brigando por conta de um osso absolutamente sem carne. Que belo que isto é, diz Quincas Borba aqui no texto. Ele fica encantado com aquela cena. E Brás Cubas não entende muito bem porque dessa paixão do amigo, né, por aquela briga. Só que antes disso acontecer, aqui nesse passeio no parque, Quincas Borba estava insuflando em Brás Cubas o desejo de montar um jornal. E ele estava argumentando que um homem sem luta não é um homem de verdade, né? Olha só a frase dele aqui no texto. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. É interessante que depois desse comentário ele tem encontrado essa briga de cães, brigando por um osso que mesmo sem carne nenhuma, iria de alguma maneira aplacar a fome desses animais. Brás Cubas repara na alegria de Quincas Borba ao encontrar aquela luta de cães, né? E ele fala assim: notei que ficara sinceramente alegre.
posto contivesse alegria, segundo convinha um grande filósofo. Quer dizer, os filósofos não poderiam se alegrar demais, e foi isso que Quincas Borba fez, mas ele ficou realmente muito animado. E mais do que isso, ele automaticamente começou a relembrar, né, que em algumas partes do globo o espetáculo é ainda mais grandioso. As criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos. E esse comentário deixa Brás Cubas meio em dúvida. E no capítulo seguinte, o pedido secreto, começamos por aí. Quincas Borba é abordado pelo amigo Brás Cubas, que lhe pergunta mais, quer saber mais a respeito dessa ideia de que como um homem poderia brigar com um cão por causa de um osso sem carne. Quincas Borba entra aqui numa explicação filosófica que mais ou menos quer dizer o seguinte: a diferença entre o homem e o cão é que o cão não sabe exatamente por que ele está brigando por aquele osso, enquanto o homem sabe. Mais do que isso, o homem muitas vezes briga não só pela fome, mas briga também pelo desejo de algo muito além do que está ali naquela disputa, né? E eu acho que é esse desejo, essa vontade de luta que ele quer despertar em Brás Cubas com aquela história dos cães. Aquela gana de se lutar por algo, mesmo que aquilo não seja fundamental, mas o desejo da luta pela luta. É nesse ambiente que aparece uma cartinha de Virgília nas mãos de Brás Cubas, pedindo para ele dar uma olhada em Dona Plácida, que ela está muito mal de saúde nos seus últimos momentos, e pedindo para ele levá-lo até a Misericórdia, que é o hospital, né? Brás Cubas fica completamente entretido com aquele pensamento de Dona Plácida doente e de precisar resgatá-la e levá-la até o hospital. Mas enquanto isso, Quincas Borba vai até a estante de livros do amigo, puxa de lá um volume de Pascal. E mesmo dizendo que Pascal era um filósofo inferior a ele usa de uma frase de Pascal para poder embasar melhor o pensamento dele que ele teve na luta de cães. Que diz ele? Pascal, no caso, o filósofo, né? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Ele corrige Pascal, dizendo que na verdade o homem não sabe que morre, mas sabe que tem fome. Fome, desejo, cobiça, ambição, né? A fórmula de Pascal é inferior à minha, diz Quincas Borba, sem todavia deixar de ser um grande pensamento e Pascal um grande homem. Foi generoso, né? Quincas Borba foi generoso com Pascal. Você vê então Quincas Borba inflando o ego de Brás Cubas e colocando ele atrás de uma luta. Ele precisa ganhar gana, né? Aquele desejo incontrolável, aquela ambição, aquela cobiça para assim ir para cima dos cães, né? Disputar o seu osso. Só que na verdade Brás Cubas está realmente muito consumido com aquele bilhete de Virgília e é sobre isso o capítulo Não Vou. Pelo título a gente já imagina qual que é a ideia de Brás Cubas. Ele não quer ir encontrar Dona Plácida, ele fica se perguntando o que a mulher fez com 5 contos de réis que ele mandou para ela. Quando ele deixou aquele dinheiro, ele simplesmente ali lavou as mãos de Dona Plácida, já não queria mais saber nada a respeito dela. Mesmo sabendo que foi graças à generosidade daquela mulher que ele pôde viver aquele romance que ele disse ter sido a melhor parte da vida dele, né, com Virgília. Mas ele não quer, ele não gosta nem de imaginar a ideia de ir lá resgatar a Dona Plácida e levar ela para o hospital. Não, ele fica indignado que ele deu 5 contos de réis para aquela mulher e ela termina assim ainda precisando dele. Tinha dado a Dona Plácida 5 contos de réis e duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu. 5 contos, e o que fizera deles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas e agora toca para a Misericórdia. E eu que a leve. Está indignado, Brás Cubas está indignado. E mais, ele diz no final desse capítulo o seguinte, que maçada, eu não vou. Ele não quer ir mesmo, ele não quer se comprometer. E vai passar por cima da vontade de Virgília? Bom, isso a gente vai saber amanhã. Amanhã a gente vai continuar e vamos ver mais um bocadinho aqui. Estamos pertinho do final, gente. Está quase lá. Estamos chegando nos momentos finais aqui das aventuras do nosso amigo Brás Cubas, que continua agora, ainda mais do que nunca, sendo atormentado por Quincas Borba, né? Então é isso, gente. A gente volta amanhã, tá bom? Tchau, galera. Até mais.